terça-feira, às 8 horas da noite, live comigo, com a pastora Camila, pelo Facebook da igreja. Na quarta-feira, estudo, amém? O estudo bíblico pelo Google Meet, a partir das 8 horas da noite. Você que gostaria de participar desse estudo bíblico, há necessidade de ser da congregação? Não. Como que eu faço? Pode procurar esse pastor aqui, lindo, maravilhoso, cabeludo, amém? No final do culto, pela fé, no final do culto, que ele vai passar para você na quarta-feira o link desse estudo, amém? Na quinta-feira, amém? Quinta-feira, agora, amém? É a nossa oitava quinta-feira, amém? Nossa oitava quinta-feira, surpresa, quem vai ministrar é surpresa, amém? O tema das quintas-feiras está sendo: por essa razão me coloco de joelhos, amém? Você tem uma causa aí, você tem algo que está literalmente falando: poxa, Senhor Jesus, é impossível. Tem coisas que não adianta, você vai lutar 1 ano, 2 anos, 3 anos e não vai resolver, porque tem coisas que somente Deus faz, só Ele resolve. E não, domingo, não, sábado é bolacha com água e sal, filha, para. Sábado, a partir das 15 horas, amém? Chá de mulheres. Você que não deu o seu nome ainda, ou não foi lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp lá e colocou o seu nome, pode procurar no final do culto aqui a pastora Camila, amém? Em nome de Jesus, que aí ela vai já anotar tudo direitinho, te explicar tudo direitinho para sábado que vem, em nome de Jesus. Se domingo, amém? Domingo que vem, hein? Nossa, esse mês aqui nós temos 5 domingos, hein? Que maravilha, hein? Amém? Domingo que vem, outra surpresa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão, vamos orar aqui pelo pastor Elcio. Senhor, eu quero pedir a tua graça, Senhor, sobre a vida do teu filho. Que o Senhor venha fazer algo tremendo, Senhor, sobre a vida dele, Senhor, nesse exato momento, para que ele possa ministrar, ó Deus, uma palavra de confronto, conserto, arrependimento, alinhamento para com cada um de nós através do teu Espírito Santo. Senhor, que nessa noite o Senhor venha usá-lo de uma forma esplendorosa para falar conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir, para a glória do teu santo nome. E as palmas louvam ao nome do nosso Senhor Jesus. Se é para Jesus é mais forte, não é não, irmão? Aleluia. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Isso aí, igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem discípulo de Cristo aí? Vou perguntar de novo. Tem discípulo de Cristo aí? Amém. Então, atente-se a essa palavra, amém? Que essa palavra ela vem de encontro aos discípulos, aqueles que decidiram entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 16, a partir do verso de número 32. Nós vamos refletir no verso de número 32 e 33, amém? Você que vai estar nos acompanhando aí pelas redes sociais, você é muito bem-vindo também. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar essa passagem, essa palavra nas suas redes sociais. Curta aí o canal da igreja, tá bom? Curta aí, é só clicar no joinha, curta 3 vezes, que aí você vai ser um seguidor do canal. E todas as vezes que tiver uma mensagem, você vai receber uma sinalização aí no seu smartphone, tá bom? Então, curta aí, você vai ver bem num cantinho aí, deixa um like para essa ministração, curta e compartilhe essa mensagem aí, tá bem? No nome de Jesus. Você que não trouxe a sua Bíblia, ela tem a palavra aqui, tá bom? Antes de pregar, de iniciar a mensagem,
Gostaria de declarar que estou feliz pela noite de ontem. Graças a Deus o Senhor se fez presente. O Senhor esteve conosco na noite de ontem. Tivemos aí o culto jovem, amém? Então a igreja tinha bastante gente. Quero glorificar a Deus pela vida dos jovens. E faço questão de falar o nome de cada um deles: Luma, Carlos, Gustavo, Yasmin, Juan. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém? Que vocês continuem firmes no Evangelho. Que vocês não venham se desviar desses caminhos. Que vocês se apeguem à palavra que está escrita na carta de João. Jovens, vocês são fortes. Continuem na caminhada do Evangelho. Dê lugar para o Espírito Santo. Deixa Deus usar a vida de vocês. Sejam cada vez mais sedentos. Amém? Sejam cada vez mais sedentos pela palavra de Deus. Amém? Que Deus use poderosamente a vida de todos vocês. Esses jovens estiveram se esforçando. Foi imposto a eles uma condição de se santificarem para fazer o culto jovem. E eles se santificaram pelo que falaram para mim. Lembra que se mentir é a palavra que fala, que se você mente, já não sois filhos de Deus, sois filhos do diabo. João capítulo 8, verso 44. Pastor, você é mau? Não sou não. É a Bíblia que está falando. E eu como pastor eu tenho que pregar. Senão eu vou pagar. Se você mente, João 8 fala isso. Se você já não é filho de Deus, você é filho do diabo. Então vocês falaram para o pastor Elzo que Pastor Elzo está aqui, mas o Espírito Santo, os demônios e o Senhor está vendo tudo, os anjos. Então eu creio que vocês fizeram tudo direitinho. Então glória a Deus por isso, não? Glória a Deus por isso. Eles estiveram fazendo, tivemos a ideia de fazer um convite na praça que foi muito gratificante. Compartilhando a palavra do Senhor sobre que a vida de cada um de vocês, de todos aqueles que a gente alcançaram, tem valor e que vocês não desanimem para nada. E tivemos alguns retornos muito bons. Um deles, um homem que estava sentado sozinho lendo o livro, disse para nós que precisava ouvir isso, João, falei seu nome, se eu não falei, perdoe. Que Deus use a sua vida no nome de Jesus, amém? Tem que falar o nome de todos, tem que ser justo, e todos fizeram, Tá, senhor Henrique, mas os mais jovens são vocês, O pastor já está sem cabelo, igual o bispo pregou, Tem um ali que participa do Bravos, que sai 5 horas da manhã, mergulha na água gelada, mas é jovem ainda, É jovem ainda, mas glória a Deus também, o Will trouxe uma palavra abençoada. Então foi tudo muito bom, amém? Inclusive compartilhar com vocês, para quem não esteve aqui, os jovens tiveram a ideia ali de deixar ali no mural, olha, tem uma folha ali estendida, com uma pergunta assim, o que você falaria para Deus? O que você gostaria de falar para Deus se Ele estivesse frente a frente com você hoje? A gente deixou ali para caso alguém mais queira escrever, algo ali, agradecer, enfim. Então no final do culto eu vou pedir, Luma, aquelas canetas, se ele puder deixar disponível, se alguém quiser depois deixar lá, tá? Então foi muito bom, que Deus abençoe vocês, jovens, em nome de Jesus. Continuem com essa sede e já vai se preparando para o próximo, tá? Que a gente já perguntei para a pastora Lu como que tá o cronograma de novembro e dezembro. Você se programe também para esse tempo que vai ter culto jovem. Nós temos que botar esses jovens para trabalhar, não, bispo? Amém. É isso aí. Amém? Então vamos para a palavra, amém? O tema é apegue-se em Deus. Amém? Vamos repetir comigo? Apegue-se em Deus. Evangelho de João, capítulo 16, verso 32 e 33 vai dizer assim: aproxima-se a hora, isso é Jesus falando, tá? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Quem crê que o Pai está contigo aí? Dá um glória a Deus bem forte aí.
Verso 33: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu gostaria de ler esse verso 33 de novo. Vou pedir que mude para a versão King James, por gentileza, porque a versão King James ela traz um esclarecimento melhor sobre ânimo aqui. E ele vai dizer assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende... Vamos de novo? Dá para ser melhor, que nem diz o bispo. Mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Amém? Essa mensagem, ela veio ao meu coração semanas atrás. É uma mensagem que ela vem um pouco em concordância com a dinâmica feita ontem, com a palavra que o William ministrou também, o diácono William ministrou ontem. Inclusive segunda-feira vai estar filmou a mensagem? Para quem não veio é A mesmo, né? Para quem não veio, né, é A mesmo. Perdeu, né? Não briga com ele, não. O anúncio do culto foi para todo mundo, né? E aí, ó, tá vendo? Aí, bispo, briga com ele, brincadeira. Tenhais paz, a Bíblia já falou, tenhais paz, né? O que depender de vós, tem de paz com todos. Briga não, bispo, ele é bênção, gente boa. Então essa palavra, ela veio ao meu coração e de uma certa forma até a confirmação dela veio ontem, porque a primeira pessoa que a gente abordou no período do compartilhar, teve uma mulher que falou a respeito desse versículo, lembra? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ela falou isso, então de certa forma é uma certeza do que deve ser ministrado. E para que a gente entenda o que foi falado aqui, a gente primeiro tem que compreender que quem que está comunicando isso? Quem foi que falou para ter fé e coragem? Não foi o pastor Elson, não foi o bispo Cacá, não foi o pastor Flávio, não foi o evangelista que vocês estão acostumados a ver pregar, não foi um comedor de feijão e arroz, não foi uma pessoa que tem 100 e poucos anos, mas sim o Criador. E a palavra dele é soberana. Então, se ele disse para ter fé e coragem, significa que só de nós lermos essa palavra, nós já estamos saindo com uma solução para a nossa vida. Já estamos saindo com uma solução. Porque a palavra dele é soberana. O que está acima da palavra? O que pode anular a palavra de Deus? O que pode anular a soberania do nosso Deus? Nada. Então, se ele está falando para que você e eu tenhamos fé e coragem, tenha fé e coragem. E você verá testemunhos acontecendo na sua vida. E você vai vir aqui na frente. Deixa eu perguntar aqui. Quem tiver um testemunho aí por essas semanas vai vir aqui contar. Levanta a mão. Olha aí, bispo. Aqui, ó. Continua com a mão levantada. Se tiver testemunho e não vir contar, olha aí, bispo. Olha aí, ó. Quem falou que vai ter? Luma foi uma. Ela veio falar comigo. Pastor, aconteceu uma vez. Já cobrei. Vai glorificar Jesus? Pastor, vai glorificar. Tem que testemunhar, irmã. Não pediu o milagre? O Senhor tem que ser glorificado, né? Ela contou ontem, senão ia cobrar já. Cadê o testemunho? O Senhor tem que ser glorificado. Antes não podia falar. O Senhor Jesus falava, ó, não fala. Aí o pessoal recebia a bênção. Aí quando perguntava, foi ele ali, ó. Aí o Jesus tipo... Mas agora já pode falar, irmão. Deus tem te abençoado, dá um glória a Deus. Você tem dado testemunho disso na sua casa, no seu trabalho, para as outras pessoas? O Senhor tem que ser glorificado. Fala aí, abre essa boca, irmão. Fala para quem está desse lado aí, abre essa boca, irmão. Tem que falar, irmão. Tem que falar, o Senhor tem que se tornar cada vez mais conhecido das pessoas. Amém? Então, é o Senhor que falou para o povo a respeito de tenha fé e coragem, pois eu venci. E quando nós vamos analisar a pessoa de Jesus, se nós formos olhar, primeiramente, como eu falei para vocês responderam que vocês são discípulos, amém? Eita, diminuiu os discípulos.
Vocês são discípulos, amém? Ah, agora voltou. Achei que tinha alguns que já tinha recuado, né? Mas ele estava falando aqui para os discípulos. E se nós analisarmos alguns capítulos para trás, do capítulo 12 para cá, a gente vai entender o que o Senhor está falando a respeito de fé e coragem, e vai entender também o que é verdadeiramente nós sermos um discípulo. Porque do capítulo 12 em diante até o 16, até mesmo o 17, nós vamos ver aqui as epígrafes falando sobre Jesus, orando por ele, orando pelos discípulos. Nós vamos ver que o Senhor, nesses capítulos, ele está conversando com os discípulos, ele está dando instruções. E aqui nós já entendemos o que é ser discípulo. Ser discípulo, uma das marcas do discípulo é ter tempo com Cristo. Uma das marcas do discípulo é ter tempo com o seu mestre, é ter tempo para ouvir primeiramente, porque muitas das vezes nós queremos falar, chegamos cheios de argumentos, mas primeiramente temos que entender que o Senhor quer se comunicar, que o Senhor quer falar. Mas muitas das vezes o que nós fazemos? Falamos. E a pergunta é: quantas das vezes nós falamos, Senhor, fala comigo? O que eu preciso aprender de Ti, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? O discípulo, ele tem tempo com Cristo. E infelizmente, nós temos visto que na vida de muitos cristãos, isso é escasso. É escasso. Uns porque não vêm para o culto, sendo que Hebreus 10 já vai repreender a igreja dizendo: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Veja que não vir para a igreja já virou costume, não é de hoje. Vocês podem ver que essas cadeiras do seu lado, pela quantidade de pessoas que tem na igreja, era para estar tudo cheio. Por que não veio? Não sei, não importa ao pastor Elzo. Mas que nós como igreja devemos refletir nisso, nós devemos. Outra é porque tem muitas pessoas que dizem que não tem tempo, seja para vir para o culto, mas também não tem tempo para ir em casa, para ter um momento com Deus. Só que a pessoa, ela se enche de afazeres, e não é errado, você tem que cuidar da sua casa. Mas não é somente o cuidar da casa, não é somente o trabalho. Não é somente o trabalho. Quanto tempo que hoje o povo não tem gastado em rede social? Quanto tempo hoje o povo não tem gastado com as coisas dessa terra? E a pessoa fala que não tem tempo. Na verdade não é que não tem tempo, é que não tem se empenhado em buscar a Deus. Mas por que você está falando empenhado? Porque a gente sabe que é uma luta com a carne. Se falar para alguém assim: olha, você vai sair daqui para uma viagem para o Catar, só que você vai ter que pegar um voo aqui e ir parar, sei lá, tem uma parada na França, e da França o voo para o Catar só vai sair 9 horas depois. A pessoa fica 9 horas sentada e para ela não tem problema. Não tem cama, não tem conforto, não tem nada. Mas para ficar que seja 10 minutos lendo a palavra, a pessoa não quer. Porque dá coceira, dá alguma coisa. A pessoa: ai meu Deus, ele é palavra, avião. A pessoa se angustia. E isso gera consequências na nossa vida? Gera o quê? Desânimo, fraqueza, porque não tem contato com o seu mestre. Não tem contato, não tem um tempo de dedicação. Então não existe um discípulo. Não tem como nós dizermos que nós somos discípulos se nós não escutamos o mestre. Nós não temos um tempo de dedicação ao mestre. E mesmo quando não temos tempo, às vezes pela misericórdia dele acontece uma situação que ele quer te dar uma saída, só que ainda assim a pessoa não quer ouvir.
Então, o que nós entendemos aqui sobre a vida de um discípulo, desde o capítulo de número 12 ao 16 como exemplo, é que o discípulo ele tem que ter tempo com o seu mestre. E o tempo com o seu mestre, ele é mais valioso do que qualquer outro tempo. Eu não estou dizendo, meu amado, que você não tem que trabalhar, que você não tem que cuidar da sua casa, que você não tem que ter um tempo de qualidade com a sua família, de você sair, de você ir para o McDonald's e convidar o pastor Elzo. Vai que, né? O pastor Flávio não fala sobre Itaú, né? Não é Itaú, é pizza. Convidar, brincadeira, gente, mas tem que ter um tempo de qualidade para a sua família. Você aproveitar o tempo com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu pai, com seus amigos. Não é que isso é errado, mas não pode colocar todas essas coisas em prioridade e deixar de ter um tempo com Deus. O tempo com Deus, de você ouvir o seu mestre, ele é fundamental na vida do discípulo. Não tem como você ser um discípulo sem você ter uma vida com o mestre. E é tão fácil você ter uma vida, um momento com o seu mestre, até mesmo nos momentos em que você está fazendo alguma coisa. Eu sou uma pessoa movida à música para fazer alguma coisa. Lembra até aquele filme do Morto Muito Louco, né? Quem já assistiu o filme do Morto Muito Louco, começa a música e ele levanta, né? Aí é meio assim, vai limpar a casa. Meu Deus, aí tá com a música e vai, né? Aí vai, e você coloca um louvor. Você coloca um louvor. Eu não sei como é o seu momento com Deus, mas teve um dia nessa semana que eu estava dentro do ônibus, nesse propósito do culto jovem. Estava pedindo para que Deus ministrasse no coração dos jovens nesse tempo de preparo. E aí eu estava dentro do ônibus, eu comecei a chorar. Até pensei em compartilhar no grupo para ver quem ia interagir, mas eu falei, deixa quieto. Eu sei que eu comecei a pedir para que Deus interagisse com os jovens no tempo de consagração deles. Eu sei que eu não sou do ministério de louvor, tá bom? Mas o louvor que estava no meu coração, eu estava até louvando ele lá em casa, é aquele que fala, eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar, eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Nossa, eu comecei a sentir a presença de Deus dentro do ônibus e escorrendo lágrima. Quem mais é assim, que é meio chorão? Eu sou chorão na presença de Deus. Eu sou mesmo. Eu sou e não tenho o que, né? Melhor estar chorando na presença de Deus do que estar chorando no mundo. E aqui, o que acontece? Essa pessoa de Jesus que estava falando para os discípulos e fala para mim e você hoje, ter fé e coragem. Esse homem, ele olha o que ele fala para nós, para a gente entender que não era qualquer pessoa que estava falando. Nada mais era o homem que deixou o céu. O homem que deixou o céu para cumprir a vontade de Deus. E que a gente tem uma noção disso, não precisa colocar aqui, quando a gente vai no Evangelho de João, capítulo 17, verso 5, ele diz assim, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele saiu do céu para cumprir um propósito aqui nessa terra, cumpriu e venceu. E é este mesmo que reforça no meu e no seu coração. Tem de bom ânimo, fé, coragem. Discípulo de Cristo, ergue essa tua cabeça. Ergue essa tua cabeça. Discípulo não anda cabisbaixo. Discípulo não anda desanimado. Discípulo anda de cabeça erguida, porque sabe a quem serve, sabe quem te sustenta. Meu amado, o Espírito de Deus, Ele habita no nosso meio e é Ele que te sustenta. Então, se você chegou aqui cabisbaixo, levanta essa cabeça, irmão. Levanta essa cabeça. Nessa caminhada como discípulo, a gente tem que entender que algumas coisas literalmente vai fazer parte da nossa vida, irmão.
vai fazer parte da nossa vida. E ele afirma isso novamente no Evangelho de João, capítulo 15, verso 18 ao 20. Ele falando aos discípulos, ele vai dizer assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Tem escolhido de Deus aí? Tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo ou servo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então veja que na vida do discípulo, a tribulação, ela é certa, meu irmão. Não está acontecendo nada fora do normal com você, se você tem agido como um verdadeiro servo de Cristo, se você tem agido verdadeiramente como discípulo de Cristo, se você tem agido em obediência ao Senhor. O que está acontecendo com você não é novidade se nós olharmos a palavra, a não ser que você esteja em desobediência. Se você estiver em desobediência, aí sim existe um algo sobre a sua vida, porque você em algum momento decidiu fazer as coisas do seu jeito e não da vontade do Senhor. Mas se você está caminhando na presença do Senhor em obediência a Ele, fé e coragem. Amém. Fé e coragem. Fé e coragem, discípulo, faz parte da caminhada. Ergue essa tua cabeça, vai fazer parte. A tribulação vai fazer parte da caminhada. Só que voltando ao que nós estamos pregando, temos que nos atentar a quem está falando sobre fé e coragem. Olha como é o proceder de Jesus Cristo diante de tamanha tribulação, porque a tribulação da qual viria sobre ele seria a cruz do Calvário. Já seria extremamente doloroso para nós, extremamente doloroso. Só que não era somente isso, porque Jesus era aquele que sabia que seria crucificado, mas também sabia que caminharia com alguém no seu meio que era ladrão, Judas Iscariote, que na oportunidade que tinha, pegava alguma coisa da bolsa. É o que diz em João 12, quando Maria derrama ali aquele óleo valioso nos pés de Jesus e seca com os seus cabelos. E ele ali, Judas Iscariotes, ele ali, poxa, mas por que fez isso? Poderíamos vender por um preço ali, uma renda. É difícil conviver com algum tipo de pessoa, irmão? Tá difícil? Vou te fazer uma pergunta: é discípulo de Cristo? Já diminuiu, hein? Eu acho que o pessoal tá ouvindo a palavra, tá falando assim: Deus me livre de ser discípulo de Cristo. É discípulo de Cristo, irmão? Vai ter que aguentar os Judas. Ai, pastor, soubesse eu nem vim ouvir essa palavra. Pois é a palavra de hoje. Vai ter que aguentar os Judas Iscariotes, e amando ainda. Eita luta. Cadê o ministério de intercessão aí? Já vamos sair para oração daqui, porque aguentar os Judas, pastor? Pois é, o nosso mestre aguentou. E ainda permitiu fazer parte da Santa Ceia, e deu pão ainda para participar. Então ali era crucificação, era suportar o discípulo ladrão, valei-me. Era suportar aquele que o negaria por 3 vezes, era suportar o fato de que seria preso e que todos sairiam embora. Só que o que ele afirmou no verso 32 do capítulo 16?
mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Meu amado, muitas das vezes a gente se apega na matéria, entenda bem, se apegue ao Espírito de Deus. Ser humano, ele é falho, inclusive nós podemos falhar em algum momento, mas o nosso Deus não falha. E diante dessa tribulação, olha o que Jesus disse. Não precisa abrir aí, mas se você quiser estudar depois, Evangelho de João 12, 27 ao 28. Jesus ele afirma: agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. O coração de Jesus estava perturbado. Só que olha o que ele fala: não, eu não vou dizer salva-me dessa hora. Eu vim precisamente com esse propósito e para essa obra. Verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei, e o glorifiquei, e o glorificarei uma vez mais. No meio da perturbação e da aflição da alma, Jesus está indo para cima. Jesus está de cabeça erguida. E nós estamos fazendo o quê? É onde eu falo que veio de encontro a que o William estavam dizendo ontem na ministração. Muitas das vezes vem uma tribulação. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Dá licença. Jesus, eu entreguei minha vida. E que isso e que aquilo. Só que a gente reclama. Uns ficam chorando, outros faz pior, abandona a santidade. Porém, diante de toda e qualquer aflição, como discípulo de Cristo, temos que fazer como Ele. Coragem, meu irmão. Quem está passando por tribulação aí, levanta sua mão. É coragem, que o Espírito de Deus é contigo. Ergue essa tua cabeça, bom ânimo. Você serve o vencedor dos vencedores. Você serve aquele que venceu. Você serve aquele que tem uma palavra soberana sobre todas as coisas. Você serve aquele que entregou uma palavra, a qual ele hoje tem autoridade no céu, na terra, sobre todas as coisas. É a palavra sobre aquele que tem toda a autoridade que está sobre a sua vida. Fé e coragem. Fé e coragem, igreja. Nada de se deixar abater. Você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nada de se deixar abalar, de se deixar abater. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas Jesus, ele era Deus, ele veio do céu, eu não consigo. Muito pelo contrário. Quando nós vamos refletir na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, do verso de número 5 ao 7, ele vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, veja só, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Ou seja, ele não disse que queria ser igual a Deus nessa terra. Verso 7, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, morte de cruz. Veja que Jesus, ele assumiu uma forma igual a minha e a sua, meu irmão. Ser humano, sujeito a falhas, sujeito a erros, sujeito às necessidades de um ser humano. Fome, sede, atribulação, angústia, como nós vimos aqui. Ele em nada pecou, ele venceu o mundo. E você, meu irmão, também consegue. Você também consegue vencer, meu amado.
Tem muitos que às vezes vêm com um semblante derrotado, de fracassado. Abandona esse semblante hoje. Deus não te chamou para ser um fracassado. Deus não te chamou para ser um derrotado, um amargurado. Muito pelo contrário, Ele te ergue, Ele te levanta, Ele te cura, Ele te transforma, Ele te restaura, Ele te separa para fazer uma grande obra através do Espírito dEle. Ele te chama para ser discípulo, Ele te chama para ser filho, e todo aquele que o aceita se torna cordeiro de Cristo. Pare de ouvir aquilo que o diabo tem procurado semear na sua mente e no seu coração. Escute a Deus, apegue-se em Deus. E para a gente concluir aqui sobre fé e coragem, nós temos aqui alguns exemplos que mostram a respeito desse proceder que nós precisamos ter todos os dias, amados. O primeiro está aqui, vou pedir para o pessoal colocar. Evangelho de João, capítulo de número 18, verso de número 20. Por que Jesus não se deixava abalar? Por que Jesus em nenhum momento foi derrotado? Por que Jesus, se eu tenho o Espírito dele, como é que eu não consigo ficar como Jesus ficou aqui nessa terra? Como é que eu não consigo enfrentar as batalhas, as dificuldades? Como é que eu não consigo fazer aquilo que o Senhor me separou para fazer? Uma das coisas que Jesus fez, Evangelho de João, capítulo 18, verso 20. Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei? Não, vocês estão pulando. Frequentemente é algo que não tem um pico de parada. É algo que não tem um pico onde você faz hoje, depois faz semana que vem, depois faz no outro mês. Nós vemos aqui que o Senhor tinha contato com a palavra como? Frequentemente. Nas sinagogas, no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em segredo. Aqui ele está dando uma declaração ao sumo sacerdote Caifás, numa emboscada que fizeram para prender ele. Mas aqui ele deixa bem claro que frequentemente palavra, frequentemente palavra, frequentemente lendo, frequentemente estudando, frequentemente anunciando. Então, primeiro, para você, antes de você anunciar, você tem que ter contato com quem? Com Deus. Ou seja, intimidade. Frequentemente, intimidade. Frequentemente, busca. Frequentemente, aprender a palavra. Frequentemente, abdicar de costumes. Frequentemente, se santificar. Frequentemente, ganhar almas. Frequentemente ser luz na vida do meu próximo, porque você levar a palavra é você levar luz e ali desfazer as obras do diabo. Se não me falha a memória, na primeira carta de João, capítulo de número 3, vai falar a respeito disso. Rapidinho, não tinha preparado, mas se não me falha a memória, é isso. Nessa versão aqui minha está diferente, mas depois eu compartilho no grupo da igreja. A palavra do Senhor vai falar que o bom obreiro desfaz as obras do diabo. Tô certo, evangelista? O bom obreiro desfaz as obras do diabo. Então você leva a palavra, você está levando uma palavra de conhecimento, você está levando a verdade. E ao levar o conhecimento, ao levar a verdade,
toda mentira que ali Satanás vem semeando na mente da pessoa, todo pensamento, sentimento contrário à palavra, a partir do momento que a pessoa recebe a palavra, ela abdica daquilo. Então nós vemos aqui algo que o Senhor fazia de forma frequente. Uma outra prática de Jesus está em Lucas, no capítulo de número 22, pode colocar aqui por gentileza, verso de número 39 ao 44, já estamos terminando. Lucas capítulo de número 22, do verso 39 ao 44, vai dizer assim: e retirando-se Jesus, seguiu como de costume, hábito, prática, constância. Para quê? Para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Aí o que nós vamos ver no verso de número 43, foi então que apareceu um anjo do céu para dar livramento, para entregar a sua bênção. Apareceu um anjo do céu para quê? Encorajar. E verso de número 44, e em grande agonia, o que ele fazia? Orava ainda mais intensamente. Orava mais intensamente. E por que ele fazia isso? O que nós lemos lá no verso 32: eu não estou sozinho, o meu Pai está comigo. A palavra do meu Pai, ela é soberana sobre a minha vida. Então se é para mim ter fé, se é para mim ter coragem, eu vou ter fé, eu vou ter coragem, eu vou ir para cima, seja chorando, seja entristecido, seja abatido, eu vou para a guerra, meu irmão, eu vou para a guerra. Eu vou para a guerra. Duas coisas que nós vimos aí a respeito de fé e coragem. Nós vimos que o Senhor, Ele ensinava a palavra frequentemente. Vimos isso em João 18. E agora em Lucas, oração intensa. Veja, meu amado, veja, minha amada, que nós já temos a solução para prosseguirmos, para continuarmos firmes. Muitos, infelizmente, têm desanimado, têm desistido, porque de certa forma tem dado lugar para o diabo. Tem dado lugar para o diabo. Tem dado lugar para o diabo, aceitando afirmações que ele tem colocado sobre a sua vida que não existe. Que você é um fraco, que você não pode, que você não consegue, para você desistir, para você arrancar a sua vida. E muitos infelizmente têm dado lugar ao diabo, sendo que a palavra diz: sujeitai-vos a Deus. O diabo é mentiroso, irmão. O Senhor não trouxe você à vida para te destruir. Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Então não dê lugar ao diabo. Não dê lugar a palavras que não é Cristo que está ministrando sobre a sua vida. Muitos infelizmente têm desanimado porque têm dado lugar ao diabo. E têm desanimado também porque esquece ou não aceita passar por tribulação. Às vezes o pastor Elcio é meio frio, porque a pessoa vem: por que está acontecendo isso, pastor? Eu falo: faz parte. Você está buscando a Deus? Estou.
Você está servindo a Deus? Tô. Está sendo fiel a Deus? Tô. E por que está acontecendo isso? Faz parte da vida do discípulo. Tenha fé e coragem. Busque a Deus. Busque a Deus, porque Ele já te deu a solução. Ele já te deu a resposta para você continuar firme. Muitos têm se esquecido ou não aceitam passar por tribulação. Meu amado, se você é discípulo de Cristo, quando eu digo você aceitar a tribulação, não é que você não tenha que fazer nada, mas é você compreender que faz parte do processo da vida. Porque até para quem não é discípulo está passando por tribulação, meu irmão. A diferença é que para aquele que é discípulo, o Senhor diz: eu não vos deixarei sós, eu estarei convosco todos os dias. Então você que é discípulo, você tem uma garantia de que tem alguém olhando por você, tem alguém zelando por você, tem alguém que em todo tempo está olhando para você e que te capacita a ser forte, firme e vencer todo e qualquer tipo de dificuldade. Nós temos um Deus poderoso. Tem pessoas que estão desanimadas e estão abdicando de viver a vontade de Deus também, porque estão esquecendo da salvação. Estão esquecendo da salvação. Meu amado, você vai se deixar se abater, você vai parar sua jornada de fé, você vai parar de buscar o Senhor, você vai abandonar sua santidade. A palavra do Senhor diz: sede santo como o vosso Deus é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus tem algo glorioso para mim e para você. E essa promessa Ele diz em João 14:3: e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E você que crê nessa palavra, se coloca de pé em nome de Jesus. Se tiver alguém desanimado nessa jornada, pode vir aqui. Deixa a gente orar por você. Estou desanimado, pastor, estou abatido. Olha, eu vim aqui porque foi o Senhor que me sustentou, que me ajudou. Pastor, eu não sou discípulo. Quem que é discípulo? Primeiramente, você tem que aceitar Jesus Cristo como seu único e legítimo Senhor e Salvador. Senão você não é discípulo. E aceitando a Jesus Cristo, você também desce as águas do batismo. Queria convidar você que não aceitou Jesus Cristo, vem aqui na frente se você quer aceitar. Você fala: eu não aceitei ainda o Senhor Jesus Cristo, eu quero aceitar nessa noite. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Não tem ninguém que quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo? Não tem ninguém desanimado, abatido? Você está firme na fé? Se aparecer uma tribulação hoje, você vai enfrentar com fé e coragem, através da palavra que foi ministrada hoje? Então, coloque a mão no seu coração e vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, e nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos por refrescar a nossa mente nessa noite. Nós te agradecemos por o Senhor trazer a lembrança, meu Deus, de que o Senhor é conosco. Nós te agradecemos por o Senhor trazer a lembrança, meu Deus, de que o Espírito Santo é conosco. O Senhor nos trouxe a lembrança, meu Deus, de que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, de que o Senhor foi junto ao nosso Senhor Jesus Cristo enquanto esteve nessa terra, caminhando em fidelidade, sendo santo, como o Senhor é santo. Nós te agradecemos por refrescar a nossa mente. Te pedimos em nome de Jesus que todo e qualquer tipo de pensamento contrário à sua palavra